Alunos e alunas do 5º ano, sejam bem-vindos ao nosso sábado letivo temático. Para este momento, discutiremos meio ambiente e sustentabilidade. Trago como subtema a reflexão: cuidando hoje, você estará salvando amanhã. Nosso objetivo é refletir sobre a responsabilidade de cada um na preservação dos recursos naturais do nosso planeta, na reutilização de materiais descartados e na diminuição do lixo. Preparados para a nossa aula? Vamos lá! Bom, para deixar claro, esta temática foi escolhida a partir de 2 justificativas. A primeira justificativa para a gente discutir a temática é que estamos no mês de junho e no dia 5 de junho nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, para comemorarmos essa data, nós iremos discutir ao longo desta aula sobre a importância, compreender por que foi escolhido o dia 5 de junho e também trabalhar algumas práticas para preservarmos o meio ambiente. Então, 5 de junho é considerado o Dia do Meio Ambiente e esse dia foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Quando, professor? Foi criado em 1972 para marcar a abertura, no dia 5 de junho, da Conferência de Estocolmo, que foi a primeira reunião com representantes do mundo inteiro para discutir a relação entre o homem e a natureza. Então, devido à importância desse dia, desse encontro, dessa reunião, a ONU decidiu que seria nesta data, 5 de junho, que nós iríamos comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Como vocês podem observar, esse dia é comemorado no mundo inteiro. Por isso, Dia Mundial do Meio Ambiente. A outra justificativa para a gente trabalhar essa temática é que sabemos que essa imagem, como vocês podem ver, ela reflete muito uma realidade do mundo inteiro. Então, por que isso acontece? Devido ao avanço da globalização e ao aumento da modernidade. Consequentemente, a humanidade vem criando cada vez mais lixo, que está se entulhando pelo planeta e poluindo, destruindo a natureza. E isso de uma forma muito rápida, A gente percebe isso quando a gente caminha de um lugar para outro, quando a gente vai numa cidade, na nossa própria comunidade, a gente vê muitos entulhos, muito lixo produzido e, claro, na nossa própria casa. Então, devido a esse problema que a gente vem passando no nosso planeta, a gente vai discutir também um pouquinho sobre essa temática. Então, essas foram as justificativas para escolhermos essa data, meio ambiente e sustentabilidade. E devido à importância desse tema, a gente precisa conhecer alguns conceitos. A gente ouve tanto falar de lixo, de rejeitos, de resíduos, mas o que é que se trata isso? Então, eu vou trazer alguns conceitos importantes aqui para vocês compreenderem o assunto. Professor, o que é lixo? Bom, como vocês podem observar, segundo o dicionário, lixo é qualquer material sem valor ou utilidade, ou detrito oriundo de trabalhos domésticos, industriais, etc., que se joga fora. E o que é resíduo? Bom, resíduo é o que sobra de um produto. Neste caso, estamos falando desde o resto de comida, que a gente classifica como resíduo orgânico, até o pote vazio de sorvete, que é um resíduo plástico. Os resíduos são a parte do lixo, que na verdade possui ainda muitas utilidades, desde que sejam reutilizados ou reciclados. Então, é muito comum a gente ter esse tipo de resíduo em casa. E às vezes a gente descarta, sendo que a gente poderia estar reutilizando, reciclando. O resto de comida, que é um resíduo orgânico, pode servir de adubo, pode servir de alimento para outros animais. O pote vazio de sorvete, que geralmente a gente vê muito nas nossas casas, é uma prática saudável, uma prática sustentável. A gente está reciclando, reutilizando aquele material, seja para fazer a decoração, seja para guardar alimentos na geladeira, enfim. Isso vai de pessoa para pessoa. E rejeitos? Qual é a diferença entre esses termos? Vamos entender o que é rejeito, então. Depois de reciclarmos e reutilizarmos tudo que foi possível do nosso lixo, aí sim, o que sobra é o rejeito, que deve ser descartado corretamente. Quer um exemplo de rejeito?
o lixo do banheiro, né? O lixo do banheiro a gente sabe que a gente não tem como reutilizá-lo. Então ele deve ser realmente, a partir daquele momento, ele tem que ser descartado. Então a gente vai agora assistir a um vídeo para a gente se aprofundar mais um pouco, né? Na nossa discussão sobre lixo, sobre resíduo e sobre rejeitos. Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo. Quer dizer, quase todo mundo. Mas será que sabemos mesmo onde é o lugar do lixo? Este é o lixo que geramos. E quando jogamos fora, termina nossa responsabilidade e ele desaparece como mágica, certo? Errado. Ele não desaparece como em um truque. E a responsabilidade pelo que acontece depois também é nossa. Sim, quando está todo misturado, o lixo é levado para o aterro sanitário, ou ainda para lixões. Só que temos dois problemas. Primeiro, no Brasil, os lixões estão proibidos por lei, porque causam graves danos ao meio ambiente e à saúde. Segundo, os aterros sanitários estão cada vez mais lotados e logo não haverá mais espaço para tanto lixo. Mas a boa notícia é que isto não é lixo. Pois é, eles são resíduos. Lixo é o que não serve mais para nada, mas os resíduos ainda têm muita vida, ainda têm muito valor. Eles só precisam ser separados. Isso é coleta seletiva, ou seja, a separação dos resíduos entre secos, úmidos, perigosos e rejeitos, no próprio local onde são gerados. Começando pelos resíduos secos, que são os papéis, plásticos, vidros e metais. Uma figura muito importante aqui é o catador de materiais recicláveis. Ele é um prestador de serviços ambientais. Seu trabalho é recolher, selecionar e encaminhar os resíduos secos para os centros de triagem, onde são separados para as diferentes indústrias de reciclagem. E tudo isso reduz a exploração de mais recursos naturais. Depois temos os resíduos úmidos. Pelo menos metade do que jogamos fora são restos de alimentos crus ou já cozidos. Eles são um dos maiores responsáveis pela lotação dos aterros. Uma primeira forma de evitar isso é evitar o desperdício. E o que for descartado, levar para uma composteira caseira para virar adubo orgânico e ser usado em plantas e hortas domésticas. Agora chegamos aos resíduos perigosos. Dentre eles, podemos destacar as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes e medicamentos. Eles são perigosos, pois contêm substâncias altamente tóxicas quando em contato com o meio ambiente. E aqui a responsabilidade não é só de quem consome, mas também de quem produz. Por isso foi criada a logística reversa. Isso quer dizer que os fabricantes são responsáveis pelo destino final de seus produtos, garantindo assim que os resíduos perigosos não contaminem a terra, a água e o ar. E os consumidores devem descartá-los nos locais de coleta, nunca no lixo comum. Por fim, chegamos aos rejeitos. Eles são os resíduos que não temos como reciclar e deveriam ser os únicos a irem para os aterros sanitários. Lá, eles são enterrados e tratados e, no final, o local do aterro pode ser recuperado. É fácil perceber que a solução está na mão de todos, do governo, das empresas, dos catadores e com a população. Isso é a responsabilidade compartilhada. No Brasil, existe uma nova lei que garante a boa gestão dos resíduos e quem não fizer a sua parte pode ser multado por crime ambiental. Assim, se informar, estar atento e cobrar as autoridades é muito importante, pois essas mudanças não podem esperar, sabe? Bom, quase todo mundo sabe. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. E aí, gostaram do vídeo? Interessante, não é? Bom, vou trazer agora uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que o Brasil produz por dia perto de 150 mil toneladas de lixo? Pois é. Então, mais uma justificativa, né, para a gente estar discutindo, né, trabalhando essa temática com vocês, que é para a gente pensar mesmo na nossa responsabilidade enquanto cidadão, né, enquanto ser vivo que se utiliza de todos os bens que a natureza oferece. Então, a gente precisa muito trabalhar isso, compreender o nosso papel enquanto cidadão, né, no descarte correto, né, na reciclagem, na reutilização desses materiais, para que esse número futuramente venha a diminuir. E aí eu trago aqui um questionamento, né? Como calculamos a quantidade de lixo? Diariamente. Olha só essa informação. O brasileiro, nós, brasileiros,
produzimos em média 0,67 kg de lixo, ou seja, 670 gramas de lixo por dia. Olha só quanta irresponsabilidade, né? Pois é, nós precisamos rever nossas práticas. Então, o Brasil está em 4º lugar dos países que mais produzem lixo, só fica atrás dos Estados Unidos, da China e da Índia. Então, mais uma razão para, mudarmos as nossas atitudes. Aí eu trago um desafio agora para vocês. Vocês vão calcular, vão fazer essa atividade no caderno de vocês, fazer o registro fotográfico e me enviar via WhatsApp. O que é que vocês vão calcular? Olha só a situação, o problema. João é brasileiro. Lembra que a gente acabou de falar da nossa situação enquanto brasileiro? Vamos imaginar que ele vai viver até 80 anos. Quantos quilogramas de lixo ele produzirá ao longo de sua vida, sabendo que um brasileiro produz em média 0,67 kg de lixo por dia? E aí, quem vai aceitar o desafio? Quem vai conseguir calcular? Só repetindo, João é brasileiro e vamos imaginar que ele vai viver 80 anos. Então eu quero que vocês calculem quantos quilos de lixo ele vai produzir ao longo de sua vida. Fica o desafio aí, aguardo lá o envio da atividade via WhatsApp. O que eu posso fazer para mudar isso? Bom, uma das estratégias é a reciclagem. A reciclagem ela reduz de forma importante o impacto sobre o meio ambiente. Por quê? Porque diminui as retiradas de matéria-prima da natureza, gera economia de água e energia e reduz a disposição inadequada do lixo. Viu quantos benefícios? Além disso, é fonte de renda para os catadores. Então, acredito que vocês já devem ter visto, muitos catadores que se utilizam dessa prática, catam principalmente latinhas, garrafas, e aí levam para as usinas de reciclagem e a partir daí gera todos esses benefícios que eu acabei de mencionar para vocês. Interessante, não é? Bom, e aí chegou a hora da gente praticar. Lembra lá dos nossos objetivos no início da videoaula? Então, a gente refletiu um pouquinho sobre a nossa responsabilidade. Eu acredito que ao longo do que eu apresentei até o momento, deu para a gente perceber da tamanha responsabilidade que nós temos enquanto cidadão, enquanto morador desse planeta. E aí, para a gente trabalhar a questão da reutilização de materiais, geralmente nós descartamos, que vai para o lixo, que se torna um rejeito, a gente vai mudar essa posição. A gente vai praticar atividades sustentáveis. Então, vocês vão plantar uma mudinha, ou mesmo alguma semente. Enfim, a gente vai pensar no futuro, plantando uma árvore. Mas como vocês vão utilizar isso? Não quero que vocês plantem uma árvore por plantar. Eu quero que vocês também pensem em formas de diminuir o lixo. E como que vocês vão fazer isso? Utilizando garrafa PET. Então eu trago aqui apenas são sugestões. Vocês podem se apropriar desses modelos que eu trago para vocês. Podem pesquisar outras estratégias, mas além de pensar em plantar uma árvore, para o futuro, vocês também vão estar reutilizando o material que seria descartado. Então, vocês vão utilizar garrafas PET para criar vasos, ornamentar um jardim, vão plantar algumas mudinhas, podem fazer uma decoração com essas garrafas, podem fazer uma horta vertical, como vocês também podem ver na terceira imagem, enfim, deixa aí a criatividade de vocês. Vocês têm um dia inteiro para fazer esta atividade e fazer o registro fotográfico desse momento, seja na mudinha plantada, seja a semente em si mesmo, enfim. Vou deixar essa atividade livre para vocês, contanto que seja plantado uma planta e seja utilizado uma garrafa PET, 2, 3, enfim. Uma forma de a gente pensar no futuro, plantando uma árvore e também diminuindo o lixo através da reutilização dessas garrafas PET. Então, quero muito capricho, quero criatividade e belos registros fotográficos para a gente compartilhar nas nossas redes sociais. Bom, e para finalizar, eu trago aqui uma reflexão. Quem ama, preserva. Preservar o meio ambiente é preservar a vida.
Então, quando a gente faz a destinação correta do lixo, quando a gente reutiliza, quando nós reciclamos, nós estamos preservando o meio ambiente e, consequentemente, estamos preservando a nossa vida e a vida das futuras gerações. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Qualquer dúvida, vocês já sabem que pode me enviar via WhatsApp. Realizem as atividades propostas e até a próxima aula.